As ligas acadêmicas e grupo de estudos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em parceria com a Copex, dá início à segunda Interligas, com o tema Humanização e Atendimento à Saúde. Esse é mais um evento de sucesso da FASAI, a única faculdade de Itabuna devidamente reconhecida pelo MEC com a nota máxima, 5 estrelas. Somos um grupo de estudos em infectologia e hoje contaremos com a palestrante Tônia Azevedo Duarte. A mesma é professora associada da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e pesquisadora colaboradora do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz, com o IGM. Com graduação em Medicina Veterinária pela UFBA, especialização em Metodologia do Ensino Superior pela UFBA, mestrado em Patologia Experimental pela UFBA, doutorado sanduíche em Epidemiologia e Imunologia Celular pelo Instituto Gulbenkian de Ciências, ICG, Portugal, que irá abordar sobre o tema hanseníase, patogênese e droga-resistência. Desde já, agradecemos a presença da professora e a atenção e disponibilidade tanto da nossa palestrante quanto de todos aqui presentes. Reforçamos que a Copex irá gerar certificado totalmente gratuito para todos os participantes do evento, desde que os mesmos assinem corretamente a lista de frequência que será disponibilizada durante a palestra e estejam seguindo o perfil do Instagram. Tanto a lista quanto o perfil serão colocados no chat, né, durante a apresentação. Né? Nossas palestras, quando autorizadas pelo palestrante, serão gravadas e disponibilizadas no YouTube. Assim, vocês poderão rever quantas vezes for preciso. Né? Dessa forma, gostaria de perguntar verbalmente à professora, a nossa palestrante, se ela aceita que essa palestra seja gravada e disponibilizada no YouTube. Sim, inclusive Sim? já assinei o termo. Ah, ótimo. Então, sendo assim, eu passo a palavra à professora, né, e esteja à vontade. Obrigada. Agradeço, Tauá, agradeço a Liga Acadêmica, não é isso? Isso. Liga É um grupo de Acadêmica, estudos ainda. Grupo de Futuramente teremos liga. Estudos de Infectologia, uma grande iniciativa. Eu acho que na universidade, na faculdade, no ensino superior, vocês têm que aproveitar o tempo ao máximo, inclusive estava comentando que vocês vão até, né, à noite também, de manhã, de tarde, de noite, chega em casa, toma um café, volta para estudar novamente. É E é o maravilhoso. tempo mesmo da formação, né? A iniciativa é muito boa. Deixa eu postar aqui para ver se está tudo bem com a apresentação também, né? O Certo. som já não foi muito bem, mas vamos ver aqui. Acho que vai. Eu vou quebrar o protocolo rapidinho, só para dizer que felicidade que eu estou de te ver, viu, Tônia? Online, remotamente, mas que bom. Te agradeço, no mesmo momento, né? Que a gente está aqui na sintonia. Até junho, dou um jeito de dar um pulinho aí para a gente conversar. Obrigada mais uma vez, tá? De nada, minha flor. É sempre um prazer contribuir. Deixa eu ver como é que eu passo aqui, para ver se eu consigo passar o slide. Tá passando? Tá. Eu acho que eu vou ter que passar por aqui. Peraí. Para outra janela. Esse Meet... Passou. Passou. Então, a palestra, ela vai falar sobre hanseníase, patogênese, virulência e droga-resistência. Já não sei nem para onde eu olho a câmera aqui, meu Deus, é tanta câmera. Então, a hanseníase é uma doença, né? Uma doença com os aspectos, os sintomas, os sinais dermatológicos e neurológicos. Anteriormente era reconhecida e conhecida como lepra, hoje a gente não fala mais lepra, é hanseníase. E o agente etiológico dessa doença é o Mycobacterium leprae. E a partir de 2008, também foi sinalizado, e por similaridade genética, um outro agente de uma outra espécie, que é o Mycobacterium lepromatosis. É uma doença infecciosa crônica, curável,
mas não evitável, não há vacina, né, que se manifesta por lesões na pele e também por danos no sistema nervoso, principalmente periférico. Acho que não está passando. Isso. Falar um pouco sobre o histórico da hanseníase, né, a linha do tempo. Então, é uma doença que vem ao longo dos anos evoluindo junto com a humanidade. Então, existem relatos, registros, menções, desde do século IV a.C., né, menções, registros de sinais e sintomas dessa doença. Então, existe um descrito, né, um relato, bastante detalhe, que chama Corpus Hippocraticum, que relata os sinais clássicos da hanseníase. Na Idade Média também, né, na Europa, foram fundados e criados os primeiros leprosários, que eram áreas onde os pacientes, os infectados, ficavam isolados. No século XVIII, já em 1741, foi fundado o primeiro leprosário aqui no Brasil. E no século XIX, então, foi reconhecida a hanseníase como uma doença infecciosa em todo o mundo, que acomete todos os países, né, em todos os continentes. Então, em 1873, Hansen, um médico, né, ele identificou o patógeno, o Mycobacterium leprae, Gerhard Hansen. Em 1962, se instituiu, quer dizer, foi extinta a internação compulsória, porque até aí todos os pacientes eram submetidos ao isolamento nos leprosários, e só em 1962 foi, então, extinta esse isolamento dos pacientes, né? Em 1976, o termo lepra, ele foi substituído por hanseníase, então, até então, a gente hoje chama a doença de hanseníase. Em 1981, a OMS, então, recomenda o tratamento da hanseníase por múltiplas drogas, que chama, então, de polioquimioterapia. Então, esses são os marcos históricos da hanseníase que eu quis trazer para vocês, para a gente entender mais ou menos a evolução de como essa doença vem ao longo dos anos evoluindo, né, junto com a humanidade. Então, aqui é um quadro de casos, né, casos novos por ano da hanseníase, mostrando o aspecto. Não passa o mouse, o mouse tem que passar aqui. Vocês conseguem ver o mouse eu passando aqui? Então, ao longo dos anos, a gente observa o número de casos da hanseníase, né, vem caindo no mundo, 2008, 2012, 2016, e tem uma queda abrupta aqui para 2020 e 2021. O mesmo acontece nas Américas, né, e o mesmo acontece aqui no Brasil. Então, a hanseníase, né, ela... eu tenho que baixar aqui, meu Deus, tá difícil, duas telas, eu fico confusa. No mundo tem mais de 127 mil casos, mais de 19 mil casos ocorrem nas Américas e 17 mil casos são notificados no Brasil. O Brasil, a Índia e a Indonésia, esses três países, né, agrupam 77% das notificações em todo o mundo em 2020. Então, aqui no quadro, nesse mapa, dá para a gente notar o Brasil, aqui, né, Brasil, a Índia, né, e a Indonésia, com esse quadro, né, bastante crítico da hanseníase em 2020. É interessante notar que aqui no Brasil, acho que no próximo slide, deixa eu passar aqui. E aí não passa, meu Deus. No Brasil, aqui em 2016, 17 sobe um pouco o número de casos, 18, 19, né, tem uma leve
queda aqui, mas vinha subindo, e de repente tem essa queda abrupta em 2020 e 2021. Provavelmente, a hipótese aqui é de que essa queda aqui é uma subnotificação, porque toda a atenção da saúde foi voltada para a pandemia Covid, né? Essa queda aqui foi observada no Brasil e no resto do mundo. Então, talvez isso não seja uma realidade da hanseníase e mais um descaso, né, e uma subnotificação da doença. Então, o Brasil é o segundo lugar mundial em número de casos, superado apenas pela Índia. Tem um quadro de 15 mil casos por ano, a cada 100 mil habitantes, né? E aqui esse dado foi de 2019, que, por sinal, é o mais recente. Mato Grosso e Tocantins são os dois estados mais, vamos dizer assim, mais críticos e mais problemáticos em relação à hanseníase. No Mato Grosso tem 129 casos para 100 mil habitantes, e Tocantins 96 casos para 100 mil habitantes, e Palmas, né, que é a capital de Tocantins, 227 casos para 100 mil habitantes. E aqui vem em ordem, né, de importância, de número de casos: Maranhão, Pará e Piauí, e a Bahia está no 14º lugar em número de casos por 100 mil habitantes, né? Epidemiologicamente tem um quadro também bastante, vamos dizer assim, crítico, porque é perto do que acontece no Brasil, sendo o Brasil o segundo, né, país de número de casos por 100 mil habitantes no mundo. Então, a Bahia está em 13 mil casos por 100 mil habitantes. Então, essa queda aqui, né, que nós observamos nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, que ocorreu uma queda de em torno de 36% de 2019 a 2020, não foi instituída nenhuma política pública para controle da hanseníase, né, nada em especial, e essa queda provavelmente reflete vamos dizer assim, o SWIFT, né, a troca da atenção, ou então a substituição da atenção total para a pandemia Covid-19. Agora está passando direitinho. Bom, a patogênese da hanseníase, ela segue como todas as doenças infecciosas, ela tem as fases da infecção. Então, nós vamos discutir aqui um pouco sobre a transmissão. Após a entrada do bacilo no hospedeiro, as formas e os mecanismos de adesão, invasão, multiplicação do patógeno, disseminação, e, por fim, né, as formas clínicas que refletem os sinais e sintomas da doença. Vou passar cada um desses quadros aqui. Bom, então, a transmissão da hanseníase, ela se dá pessoa a pessoa, né, por um contato prolongado, principalmente por um contato prolongado com indivíduos que têm a forma mais, vamos dizer assim, mais grave da doença, os indivíduos que têm a hanseníase multibacilar. Então, a transmissão e a porta de entrada da hanseníase, apesar de existirem vários estudos, né, várias tentativas de se compreender a forma de transmissão, ela ainda não é totalmente, né, reconhecida e tida como totalmente verdade. Então, o que se sabe é que o indivíduo infectado pelo micolepre, ele tem uma grande quantidade de bacilo na cavidade nasal, né, e ele, inclusive, elimina através de aerossóis, através da própria expiração, ele elimina bacilo, né, o indivíduo que está infectado, ele elimina esse bacilo. Então, esse achado de bacilos na cavidade nasal dos infectados corrobora a hipótese de que a transmissão se dá também, né, por via aérea. Então, o indivíduo susceptível, ele pode inalar esses aerossóis contaminados, né, oriundos de um indivíduo infectado, e por via aérea, porta de entrada da cavidade nasal, esse indivíduo, então, torna-se infectado pelo micolepre. Além da cavidade
além da inalação, né, da cavidade nasal, do nariz, a pele também é considerada uma porta de entrada para a via de infecção e, portanto, a transmissão da hanseníase. E a porta de entrada, o que se sabe, o que se entende, né, não é totalmente comprovado, é que essa porta, a pele sendo a porta de entrada, ela é uma porta de entrada via vetor, né? Existem animais que são considerados, e ao longo dos anos vão se descobrindo novos hospedeiros, né, novas fontes de infecção do mico-lepre. Então, inicialmente se identificou o tatu como único reservatório do mico-lepre, depois se identificou o esquilo também como reservatório do esquilo vermelho, né, principalmente lá nos Estados Unidos, o reservatório do mico-lepre, e depois começou a se identificar também como reservatório, inclusive animais portadores sadios, né, os macacos asiáticos. E, por fim, também já se identificou o chimpanzé como um reservatório fonte de infecção do mico-lepre, né? Então, esses animais podem estar sendo a fonte de infecção e, e o mico-lepre, então, sendo vetorizados por insetos hematófagos, barbeiro, carrapatos, mosquitos, né, podem estar vetorizando o bacilo mico-lepre para seres humanos. A porta de entrada também pele, pode ser quando o indivíduo ele tem acesso a ambientes contaminados com mico-lepre, mas isso também não está totalmente elucidado. Então, apesar de várias tentativas, vários estudos, a forma de transmissão ainda não tem batido o martelo, né, de se pele, nasal e qual a principal forma de transmissão do mico-lepre. Bom, a partir de 2008, né, se descobriu uma nova espécie do mico-lepre, que é o mico-lepromatose, que é hoje considerado o segundo agente da hanseníase, da doença no ser humano. E esse artigo traz uma reflexão para se entender, né, posteriormente, a partir de estudos, se o micobactério lepromatose é uma possível fonte zoonótica da hanseníase, né? Como isso poderia ser atribuído, né, se for realmente uma fonte zoonótica? Pelo sequenciamento do genoma completo das cepas oriundas dos animais e também por estudos de vigilância para determinar a relação do micolepromatose, do micolepre, em animais e seres humanos. Então, precisa-se intensificar os estudos de vigilância e se delinear o genoma completo dessas cepas oriundas dos animais e comparar com as cepas obtidas de pacientes com hanseníase, para, então, entender vamos dizer assim, a cinética e o mecanismo, né, de transmissão dessa nova espécie que foi identificada em 2008 por raça. Bom, a partir daí, né, a partir da porta de entrada, o mico-lepre dentro lá do hospedeiro, primeira célula que ele vai ter contato, mesmo a partir da porta de entrada como pele, ou a porta de entrada via nasal, a primeira célula que o mico-lepre vai encontrar no hospedeiro susceptível são macrófagos, né? Macrófagos alveolares, ou macrófagos ali no tecido muscular, ou na derme, na epiderme, que são células de defesa, e começa, então, a interação celular entre o mico-lepre e o hospedeiro. Então, o mico-lepre sofre adesão e invade essas células. Aqui, nessa primeira micrografia, a gente consegue observar, né, células epiteliais e o mico-lepre aqui de vermelhinho, tá vendo? Se multiplicando e infectando e se multiplicando intracelularmente na célula epitelial. Aqui nessa segunda micrografia, a gente consegue observar macrófagos alveolares, né, e aqui de vermelhinho, o mico-lepre se multiplicando
dentro dessas células. E aqui no terceiro, a gente vê a célula da glia, né, uma célula de Schwann, né, e o mico-lepre sendo identificado aqui, sofrendo adesão na célula de Schwann. Bom, essa adesão, ela é mediada principalmente por componentes presentes na parede celular. O Mycobacterium, independente da espécie, o Mycobacterium bovis, o Mycobacterium tuberculosis, o Mycobacterium lepre, ele tem uma parede celular peculiar, rica em ácido micólico, né? Então, aqui, esse desenho, esse esquema, mostra bem a riqueza, né, da parede celular desse gênero, o Mycobacterium. Então, aqui vamos dizer assim, a membrana plasmática da bactéria, e mais externamente a membrana plasmática, nós temos a parede celular da bactéria, e essa parede celular aqui é do Mycobacterium lepre. A gente vê o LAN, que é o lipoarabinoman, né, e que liga o peptídeo glicano à membrana plasmática. Tem arabinogalactanos, que também são lipídios importantes presentes no Mycobacterium, no gênero Mycobacterium. E a partir aqui dos arabinogalactanos, a gente tem ácidos micólicos, né, fazendo uma barreira, inclusive uma barreira protetora, para destruição pós-fagocitose, por exemplo, uma barreira protetora do Mycobacterium lepre. Mais externamente aqui, que inclusive é uma camada bem externa, chamada de cápsula, né, nós encontramos o PEDIN e o PGL, que são glicolipídios, né, importantes para a adesão do lepra nas células, né, nas células afins. Células epiteliais, macrófagos, células da glia, células de Schwann, inclusive células endoteliais. Então, esses elementos, essas moléculas, elas são reconhecidas por essas células, e o lepra, então, pode invadir, se multiplicar de forma intracelular. Essa parede rica em lipídio do Mycobacterium lepre faz com que essa bactéria ela tenha uma caracterização, inclusive morfotintorial, né, um bacilo, e ela tem vamos dizer assim, uma característica que é chamada de bacilo álcool-ácido resistente. Então, o Mycobacterium lepre, ele só consegue ser corado a partir de um processo onde se aquece o esfregaço, né, onde tem a célula, o micobactério, e se pode, então, fazer a fusão desses lipídios e o corante entrar e corar o micobactério. Então, nessa micrografia aqui, essas células vermelhinhas aqui são coradas de fucsina fenicada, que o corante só consegue realmente entrar, que é o corante principal da coloração ácido resistente, que é a coloração de Zil-Nilce. Então, a coloração de Zil-Nilce usa como corante de fundo o corante principal a fucsina, e a fucsina só consegue entrar no bacilo a partir desse processo, né, de aquecimento e, vamos dizer assim, a permeabilização e possibilitando, então, a entrada do corante principal, que é a fucsina finicada. Tá? Então, depois que esse corante principal entra no bacilo, há uma etapa posterior da coloração de Zil-Nilce, que é vamos dizer assim, a diferenciação por álcool ácido, álcool clorídrico, e as células que não são resistentes à ação do álcool ácido, elas perdem a coloração da fucsina fenicada, né? No caso do Mycobacterium, todo o gênero, né, inclusive o Mycolepre, ele não sofre com a ação do álcool ácido, então ele não perde a coloração da fucsina fenicada. Então, por isso é chamado de bacilo álcool ácido resistente. E ao final da coloração, nós conseguimos então observar esses bacilos da coloração vermelha, que é a coloração da fucsina. Tá? Isso é uma característica morfotitorial, mas ela é muito importante, inclusive auxilia no diagnóstico,
né? Quando você tem uma amostra clínica, leva no laboratório e pede para fazer uma lâmina de coloração ao coáceo resistente, e se for então observado esses bacilos, né, vem as formas aqui paliçadas, né, eles têm um grupamento paliçado, aglomerados assim, paliças, de forma paliçada, bem característico do Mycobacterium leprae. Bom, então, a composição da parede, além de dar essa peculiaridade, essa caracterização de um bacilo alcoáceo resistente, é importante também no mecanismo infeccioso, na patogênese, né? As moléculas, elementos aqui constitutivos da parede celular, por exemplo, o GLP, né, o PGL, o GPL, a mesma coisa, esses glicolipídios, eles são responsáveis pelo reconhecimento do micolepra pelas células importantes do processo infeccioso, né? Então, macrófagos reconhecem esses glicolipídios na parede celular do micolepre, sofre adesão, né? Então, as lectinas, que são as moléculas receptoras, receptor toll-like, né? Receptor toll-like, TLR1, TRL2, TRL6, nas células da glia, né, nas células de Schwann, são receptores que reconhecem esses elementos, né, GPLs, PGLs, né, os glicolipídios na parede do micolepre, e faz, então, a adesão das células hospedeiras no micolepre. As células epiteliais também reconhecem e aderem, né, para posteriormente esse bacilo poder infectar as células epiteliais e sobreviver, se multiplicar dentro das células epiteliais. Então, esse reconhecimento é mediado por heparina, né, por uma molécula chamada HBHA, que é uma molécula na parede também, né, na camada superficial do micolepre, é reconhecido por a HSPG, que são as moléculas que estão na superfície de células epiteliais. Então, ocorre esse reconhecimento, essa adesão, forte adesão, e o micolepre consegue invadir a célula epitelial. Então, o micolepre adere e invade células epiteliais, macrófagos e células de Schwann, primordialmente, mas pode infectar outras células, inclusive células endoteliais, né? Existem artigos mostrando isso. Esse slide aqui mostra um artigo de NG e colaboradores que ele publicou em 2000 e mostra, assim, classicamente, né, a colocalização do glicolipídio, do PGL1, com a cadeia alfa-2 da laminina, que está aqui na fibra nervosa mielinizada. Então, aqui o que está de vermelho é a fibra nervosa, com bainha de mielina ainda, né, mielinizada, e o que está aqui de fluorescente é o micolepre. Então, tem uma colocalização, né, e isso caracteriza bem a adesão do micolepre, né, nas células, né, na fibra nervosa, nas células aqui do tecido nervoso. Nessa microscopia eletrônica de transmissão, né, que são as células de Schwann, né, aqui mostra o micolepre e a lâmina basal da célula de Schwann, e aqui o micolepre depois sendo reconhecido e aderido aqui ao micolepre na membrana basal da célula de Schwann. E já aqui, isso aqui é uma cinética, tá, de infecção, então mostra que ele se aproxima, né, e depois ele sofre adesão, o micolepre, e depois é internalizado, invade a célula de Schwann. Está mostrando aqui já dentro da célula de Schwann, né, o micolepre. Esse artigo ele demonstrou bem essa capacidade e essa característica, né, de invasão intracelular e multiplicação do microlepre nessas células do hospedeiro. Bom, então, o microlepre, ele entra no hospedeiro, o nasal, né, o pele, depois ele
adere nas células-alvo, principalmente macrófagos, células de Schwann, as células epiteliais, depois ele se multiplica. A multiplicação do micolepra é exclusivamente intracelular. Então, é um bacilo intracelular obrigatório, tá? Que está se multiplicando, por exemplo, dentro de células. Aqui é um esfregaço, aqui é inclusive é um método de cultivo em vivo na pata do camundongo, né? Então, depois é que você faz uma lâmina e você observa a multiplicação aqui, o que está de vermelhinho aqui, ó, é bacilo, é micolepra. Então, a multiplicação maciça do bacilo dentro da célula, tá? Aqui são monócitos, macrófagos e monócitos, então ela se multiplica. A multiplicação é lento, é bastante lento, o tempo de geração do micolepra é em torno de dias, né? 12 dias, 14 dias, enquanto que o tempo de geração dos outros micro-organismos de interesse médico, como, por exemplo, Escherichia coli, é coisa de minutos, né? 20 minutos, 15 minutos, já se multiplica. Então, é bastante lento, é uma bactéria bastante lenta na sua multiplicação. É intracelular obrigatório, e ela tem uma particularidade. Ela não, até hoje, né, não se conseguiu construir, desenvolver um meio axênico, um meio assim, que você possa cultivar o micolepra in vitro, né, em placas de Petri. Mesmo você cultivando células, fazendo uma monocamada de célula, você não consegue multiplicar o micolepra in vitro. Então, até hoje, o cultivo é apenas em vivo e em tecidos preferenciais, né? Provavelmente porque o microlepre, ele tem uma exigência de nutriente que só consegue mesmo em vivo, né? Ele é dependente de mecanismos em vivo. Em tecidos, por exemplo, apenas na pata ele consegue se multiplicar, porque ele precisa de uma temperatura mais baixa, em torno de 33 graus no máximo, para que ele possa se multiplicar, né? Então, essas particularidades do micolepre dificulta o cultivo e provavelmente dificulta também os estudos e o entendimento, né, da patogênese do micolepre. Bom, então depois que o micolepre entra na célula, ele se multiplica, mostrando aqui, por exemplo, o micolepre, ele foi fagocitado aqui no macrófago, né? Ele entrou no macrófago via o glicolipídio, o PGL1, entra no macrófago, esse macrófago, então, ativado via de ativação, né, os receptores Toll-like, ligados, aderidos ao PGL. Então, esses macrófagos, eles ativados, eles começam a expressar grande quantidade de citocinas e quimiocinas. Uma quimiocina importante nesse processo infeccioso é o CCL2. Essa quimiocina, ela atrai mais mononucleares, né, monócitos, para o foco infeccioso, fazendo que essa infecção seja mantida e se torne crônica, né? Então, esse próprio monócito que é atraído para o foco infeccioso também é ativado e começa a liberar mais quimiocinas e, então, a migração é intensa de célula para esse foco infeccioso. O macrófago infectado, além de produzir citocinas e quimiocinas, ele também é ativado e começa a produzir radicais de oxigênio, como NO, NOS, né? Produz esses radicais, e esses radicais, então, de oxigênio, o óxido nítrico, por exemplo, esses macrófagos, esses macrófagos ativados e infectados migram via corrente circulatória e atingem células nervosas, e esses radicais livres, esses radicais de oxigênio, levam o dano na bainha de mielina e faz a desmielinização das células nervosas e, portanto, provoca os sinais e sintomas, né, da hanseníase. Bom,
Formas da doença. A hanseníase, ela tem várias formas da doença. Classicamente, aqui no Brasil, a gente classifica a hanseníase basicamente em 4 tipos. Utiliza uma classificação espanhola, né? O Ministério da Saúde aceita essa classificação. Eu vou mostrar para vocês cada uma das formas da doença e, inclusive, essa classificação auxilia no diagnóstico e no tratamento da hanseníase. A primeira que eu vou mostrar aqui é a forma indeterminada, que é uma forma inicial e pode ser considerada transitória. A partir da forma indeterminada, a depender do potencial da resposta imune, da capacidade imune do hospedeiro, ela vai se manter ou ela vai ser resolvida, né? Então, ela pode ser, né, pode ficar só no inicial e resolver, ou ela pode migrar, ela pode evoluir para as formas mais graves da doença, né? Na forma indeterminada, é observado no paciente, no indivíduo susceptível, no hospedeiro, né? É observado apenas essas manchas brancas na pele, máculas únicas ou múltiplas, e é uma manchinha branca, né, que inclusive é bem difícil de identificar se é realmente hanseníase. A diferença dessa mancha, dessa área hipopigmentada, ou leve, às vezes um pouquinho vermelha, né, eritematosa, é que essa mancha, ela perde a sensibilidade. Então, você pode colocar um pouco de calor, o indivíduo não vai sentir calor, né, fazer uma leve punctura, ele também não vai sentir, então perde um pouco a sensibilidade. Então, já há um nível de lesão nervosa nessa região. Isso já traz, né, vamos dizer assim, uma suspeita forte da hanseníase indeterminada. Bom, além da indeterminada, né, uma forma mais, vamos dizer assim, mais evoluída da doença, é a forma tuberculoide. É uma forma estável, também considerada paucibacilar, quer dizer, é difícil, inclusive, fazer o diagnóstico na lâmina pela coloração de Ziehl-Neelsen, porque quando você faz um esfregaço dessa área, são poucos os bacilos encontrados, às vezes o resultado, porque é um teste pouco sensível, né? Pouquíssimo sensível, então, às vezes, não tem bacilo, você pode dar um resultado até falso negativo, porque é uma forma paucibacilar, com pouco bacilos, e, portanto, como o indivíduo não tem uma expressão, assim, é pouco contagiosa, né? Provavelmente esse indivíduo infectado, ele não está expirando, né? Eliminando bacilos, né? Ele é uma forma bastante ainda, né, controlada. Então, já tem essa forma mais eritematosa, mais avermelhada, é uma lesão bastante, vamos dizer assim, limitada, né, e pode ter uma ou outras áreas, poucas áreas no indivíduo, né, chamada doença tuberculoide. Agora já passou 2 vezes. A tuberculose limítrofe é uma que nós vamos encontrar em mais áreas, é semelhante à tuberculoide inicial. A diferença é que ela tem lesões menores e mais lesões em várias regiões do corpo, mas ainda é considerada uma hanseníase tuberculoide. Já a hanseníase pluri ou multibacilar, tem muitos mais bacilos, essa doença mais evoluída, né, que é a dimorfa. A dimorfa, ela tem manchas avermelhadas ou esbranquiçadas e tem esses bordos, né, com esse filtrado assim bastante elevado. E geralmente é dimorfo porque não é uma área bem delimitada aqui como a tuberculose. Ela tem várias, né, formas, é uma forma definida e não tem muita área limitada, né, no infectado. E a pior delas, a forma mais grave, é a forma lepromatosa ou vichoviana, que é a forma mais grave, mais evoluída. Então, acomete, inclusive, região na face, na orelha,
tem edema, nódulos infiltrados, né? E, em geral, não tem, assim, aquela área, vamos dizer assim, avermelhada ou esbranquiçada. A área é nodular e é demasiada, né? Tem esses infiltrados, assim. E, inclusive, pode acometer região, geralmente acomete também região no rosto. Apareceu essa posição aqui. Essa hanseníase aqui, a neural, ela é menos frequente, né, em regiões de alta endemicidade, região com alta taxa de hanseníase, em torno de 10%, você encontra uma hanseníase só atingindo o nervo, que é a hanseníase neural, puramente neural. Então, é uma neuropatia periférica, sem lesões dérmicas, né, não são encontradas lesões cutâneas inflamatórias, apenas sintomas neurológicos. Quais são esses sintomas? Falta de sensibilidade nos membros, fraqueza nos membros, em regiões de extremidade não sente dor, nem frio, nem calor. Então, quando acontece isso, é suspeita, então, e se deve se investigar a hanseníase neural. Bom, o tratamento, ele hoje, né, é preconizado o uso de 3 drogas, né, de forma primária, quando não há uma recidiva, de forma primária se usa a dapsona, a rifamicina e a clofazimina. Eu vou mostrar um pouco da evolução do tratamento, né, muito antes, né, dos antibióticos, na era anti-antibiótico, se fazia o tratamento da hanseníase com um óleozinho de uma planta que é originária da Índia e da África, que é a Adenocarpus, né, vitiana, e ela claro que isso antes de antibiótico, vamos dizer assim, o sucesso do tratamento era muito limitado, né, existia em baixíssimos graus, né, mas era o que se tinha para usar de tratamento antes dos antibióticos. Com o advento dos antibióticos, se começou, então, a tratar com sulfona, né, inclusive chamava um milagre, né, quando se começou a tratar com sulfona, porque se tinha um tratamento, um sucesso grande mesmo, com cura, né, da hanseníase. Isso aconteceu na década de 1940, e até 1970, né, se fazia o tratamento monoterapia, só com a dapsona, que é uma sulfona, né? E aí começaram a surgir cepas resistentes, né? E a partir de 1970, a partir de 1964 se identificou a primeira cepa resistente, a primeira lepre resistente, e a partir daí o tratamento da dapsona, em torno de 20% dos indivíduos recidiam com a doença. Então, se percebia já um grau de resistência, e aí, na década de 80, especialmente em 1981, a OMS instituiu o tratamento com a poliquimioterapia, né, a PQT. A PQT é a poliquimioterapia usando aquelas três drogas, né. Atualmente já existem cepas resistentes da Hansen, da micolepra, para as drogas de primeira linha, né, e se tem agora também a utilização de drogas de segunda linha para tratar a hanseníase. Bom, se tem a droga resistência, se investigou, então, quais os genes estavam, né, associados à resistência da lepra, né, nesses indivíduos que reincidiam, né, e aí se descobriu que o FOLP1 é o gene associado à resistência à dapsona,
O RPOB é o gene associado à resistência à rifampicina, inclusive o Mycobacterium tuberculosis também é o mesmo gene associado à resistência à rifampicina. E o GIRA4, que é o GIR4, ou o GIRA, que é o gene associado à resistência à clofosamina. E aí, então, já se institui o tratamento com drogas de segunda linha, com quinolonas, né, para tratar a hanseníase resistente ao tratamento preconizado de primeira linha. Qual o mecanismo de resistência? É muito difícil se estudar, né, o micolepra e se ter, né, rapidamente a elucidação dos seus mecanismos de patogênios, mecanismos de resistência, sobretudo porque é um bacilo, uma bactéria que não se tem o cultivo in vitro, né? Então, é bem complicado fazer esses estudos e essa investigação e se chegar, então, a essa conclusão. Mas tem esse estudo que foi publicado recentemente e se tem demonstrado que o mecanismo de resistência pode ser mediado por alteração na permeabilidade da parede celular e também por presença de bombas de efluxo na parede celular da Mycobacterium hansen. Então, aqui tem a bomba de efluxo, né, que estou mostrando. Na verdade, aqui é esse mecanismo de resistência geral, né, para todas as bactérias, mas aqui só para ilustrar como que a bomba de efluxo funciona e como que ela expressa, né, caracteriza a resistência de bactérias ao tratamento com antibióticos. Então, a bactéria resistente a antibióticos mediado por bomba de efluxo faz com que o antibiótico ele seja bombeado para fora da célula e aí, então, não age e não destrói, né, não consegue, então, tratar. Bom, então, toda essa problemática, né, no Brasil, o Brasil sendo o segundo país, né, de maior número de casos de hanseníase, o Ministério da Saúde faz um monitoramento da doença, inclusive o monitoramento da droga resistência da hanseníase. Então, existiu uma regulamentação desde 2002, que foi um guia de controle da hanseníase, preconizando a poliquimioterapia, né, com os 3 antibióticos, né, com a rifampicina, dapsona e a clofazimina. Então, trata tanto o paucibacilar como o multibacilar com essas 3 drogas. A diferença é que o paucibacilar com 6 meses e a multibacilar com 1 ano de tratamento, né? Então, foi preconizado esse tratamento para as formas clínicas. E essa associação evita, então, o surgimento de resistência, né, do bacilo, fazendo o tratamento, e o tratamento, né, a termo, sem bloqueio e sem abandono, né? E em 2020, então, foi liberada uma nota, né, foi regulamentado e instituída uma nota técnica de vigilância da resistência antimicrobiana da hanseníase, para que essa vigilância pudesse acompanhar todos os quadros de recidiva, né? Então, todos os pacientes que tinham recidiva, esses indivíduos, eles devem ser, a lesão deve ser biopsiada, né? Então, a lesão é biopsiada, e não se faz simplesmente, né, o estudo da coloração, né, da observação da microscopia, se deve fazer, a nota técnica já, né, preconiza a observação molecular, né, faz a extração do DNA do microlep e vai fazer a investigação dos genes de resistência, né, RPOB, o FOP1 e o GIRA, para saber, então, se tem esse gene de resistência
para se instituir, então, o tratamento adequado, né, ou de primeira linha ou de segunda linha. Então, isso foi em 2020, então já está instituído, né, essa vigilância aos indivíduos, né, e, por exemplo, a 10%, quando se tem uma grande incidência em uma determinada área, 10% dos casos de multibacilar se deve fazer, né, também leva aqui para fazer biópsia. Todos os pacientes que apresentam recidiva deve-se fazer biópsia. E, inclusive, todos os suspeitos de falência de tratamento deve-se fazer biópsia para fazer também o estudo genômico, né, para se identificar se nessas cepas há a presença desses genes de resistência. Bom, e em 2022, né, se estabeleceu, então, um protocolo de atendimento à hanseníase, e com atenção especial ao tratamento, inclusive a atenção especial ao tratamento da hanseníase resistente. Então, tem esse esquema aqui completo lá no protocolo, né, nacional, no PNDC de tratamento. Então, esquemas farmacológicos para tratamento da infecção da hanseníase, de acordo com faixa etária, peso corporal e classificação operacional. Acompanhar todos os eventos adversos aos medicamentos usados no tratamento da hanseníase. Observar interações medicamentosas envolvendo os medicamentos utilizados nos tratamentos de primeira linha. Utilizar esquema de segunda linha quando há falha terapêutica por reação adversa à rifampicina, também a dapsona e também a clofazimina. E utilizar também esquema de segunda linha quando há uma detecção de resistência à rifampicina, a resistência à rifampicina e também ao antibiótico de segunda linha, que é um quinolona, um fluoxacino, e usar um esquema farmacológico ROM para o uso em indivíduos com dificuldade de adesão, né? Esse aqui, o ROM, é um tratamento que é acompanhado domiciliar para aqueles indivíduos que têm dificuldade de fazer o tratamento, porque é um tratamento longo, né? O bacilar, por exemplo, 6 meses, e o outro, que é o mais grave, o multibacilar, 1 ano. Então, para esses indivíduos que têm a dificuldade de adesão, o protocolo nacional preconiza um esquema, né, de acompanhamento, inclusive domiciliar, né, para esses indivíduos que têm essa dificuldade, né, e então, por exemplo, estão mais susceptíveis ao abandono do tratamento. Então, é preciso, né, urgentemente, uma atenção para essa doença que é de toda forma negligenciada, né, no Brasil e também no resto do mundo. Então, é preconizado mais estudos sobre a patogenicidade do M-lepre, principalmente nas formas de transmissão, para entender todas as formas de transmissão, as portas de entrada, os alvos potenciais para tratamento, né? Quais os alvos potenciais para drogas que possam agir, por exemplo, diretamente na membrana do Mycobacterium, que possa agir diretamente, por exemplo, no PGL, no glicolipídio, né? Alvos potenciais para estudar isso diretamente no Mycolepre. E também traçar o perfil genético do hospedeiro para se identificar moléculas ou perfis de epigenética que falam sobre a predisposição do hospedeiro a manifestar a doença, né, porque é uma infecção que tem um período de incubação muito longo, então o período de incubação da doença varia de 2 até 11 anos, então tem alguma coisa em determinados hospedeiros que faz com que esse indivíduo
manifeste mais precocemente, ou manifeste realmente a doença, ou não consiga conter, né, manter a doença assintomática, a infecção assintomática, ou até mesmo manter a doença no nível indeterminado, né, a doença grave. Então, tem que se identificar, fazer estudos para se identificar a predisposição da maior susceptibilidade em determinados indivíduos, traçar o perfil genético para identificar cepas com maior virulência e traçar também o perfil genético da bactéria para se identificar genes associados à resistência à droga. Então, tem muito ainda o que se fazer, né, e se estudar do Mycobacterium leprae para que a gente possa ter, né, um melhor controle dessa doença tão, de alguma forma, negligenciada, né. É isso, obrigada, espero ter contribuído, né, de alguma forma para vocês sobre a hanseníase. Esse é meu e-mail, qualquer dúvida, a gente pode tirar agora, ou também se aparecer alguma dúvida depois, podem mandar e-mail. Nossa, professora, incrível a palestra, né? Em nome do nosso grupo de estudo de infectologia, eu gostaria Acho que eu saio aqui, né? de agradecer, né, pela excelente Será que ela está apresentação. ouvindo, Tauá? Estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu não sei por onde eu entrei, porque tem 2 computadores aqui, eu não sei como é que eu faço para sair. Eu Deixa eu gostaria de ver se é por agradecer pela aqui. excelente apresentação sobre hanseníase, né? Foi uma palestra extremamente informativa, né, esclarecedora, com um conteúdo de altíssima qualidade e certamente vai contribuir assim, para o avanço do nosso conhecimento, né? Foi uma honra tê-la conosco aqui. Esperamos ter outras oportunidades de contar com a sua participação, talvez em futuros eventos, participar da Liga, né, da Liga da gente, para dar uma palestra de vez em quando. Vai ser super bem-vinda, assim, tá bom? Vamos abrir Obrigada. para Foi meio perguntas, quem corrido e quiser. meio assim, porque estava, né, não entrava o som Não, aqui, ainda não entrou. tranquilo, mas foi E aí eu ótimo, fiquei valeu em a 2 pena. computadores, naquela confusão, aonde que eu vou, para onde que eu vou, até eu pegar o ritmo aí, mas aí funcionou. Tá bom. Eu acho que não temos perguntas, também o tempo já se esgotou, né? Aí falei mais do que Agradecendo. devia, desculpa, gente. Não, foi ótimo, ótimo, perfeita, perfeita mesmo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, então dou por encerrado a nossa palestra, tá bom? Obrigado. Obrigada, boa Boa noite. noite.